Remo e Ipiranga se enfrentam nesta segunda, às 8 horas da noite, pela quarta rodada da Série C. A partida é no Mangueirão. O Leão é o segundo colocado do Grupo B com 7 pontos, enquanto o Canarinho é o quinto com 4. Querem saber mais como chegam as equipes? Então, espia só! Antes de tudo, já deixa o teu like e se inscreve no canal que isso vai nos ajudar muito. Então, bora para a análise de Remo e Ipiranga. O Remo é o segundo colocado do Grupo B com 7 pontos. E esses pontos foram conquistados com 2 vitórias, uma em casa e uma fora, e um empate fora de casa. Ao todo, o Remo marcou 3 gols e sofreu apenas 1. O Leão é comandado pelo Márcio Fernandes, que chegou ao seu 11º jogo na temporada pelo Remo. Foram 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. No total, o Remo com o Márcio Fernandes marcou 10 gols e sofreu apenas 4. A média de gols marcados é abaixo de 1 ali, que é mais ou menos, mas a média de gols sofridos é muito abaixo, então é um ponto muito positivo dessa equipe do Márcio Fernandes. E para provar que essa defesa é um dos pontos fortes do Remo, o time não perdeu com gols do adversário. O Remo tem uma derrota sim com o Márcio Fernandes, mas o gol foi contra, do zagueiro Marcão, e nem foi um lance de tanto perigo assim. Foi uma bola que ele acabou afastando e aí a bola entrou no gol. Então, com gols de adversários, o Remo com o Márcio Fernandes ainda não perdeu. Além disso, em todas as outras partidas, tirando essa, o Remo não saiu atrás no placar. Então o Leão sempre ficou ali no 0 a 0 ou fez o primeiro gol e depois sofreu o empate, mas nunca sofreu o primeiro gol da partida. O time com o Márcio Fernandes joga ali no 4-3-3, no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, depende muito da movimentação do meio, depende também do jogo. Já deu para perceber que dependendo da partida ele alterna ali a sua formação, a disposição dos jogadores. Tenta ali uma certa troca de passes, mas não consegue tanto, e a gente já percebe que a estratégia do Remo ainda tem um pouco do time que era do Netão, que era do treinador antigo, que usava muito o jogo direto. Então a gente ainda vê o Remo usando muitos lançamentos, apesar de ter evoluído em certos aspectos. O Remo ainda usa muitos lançamentos longos, ainda usa muito o jogo direto, esse lançamento do zagueiro para os pontas, do zagueiro para o centroavante. Isso não é ruim, mas ainda é uma forma do time jogar, ainda é a forma que o time mais joga até então. E isso acaba sendo um defeito quando não funciona, porque o Remo não tem tanto passe de ruptura, aquele passe que quebra uma linha. A gente até viu com o Zotti, foi um meia que chegou recentemente, mas ao todo, no geral, o Remo com o Márcio Fernandes sofreu ao ter que propor o jogo, ao ter que furar defesas, ao ter que trabalhar a posse de bola. A gente viu uma grande melhora nisso na estreia do Remo na Série C contra o Boa, que o time conseguiu trocar passes, fazer seus gols, mas contra o Luverdense e contra a Juventude, o Remo teve, nos poucos momentos que o Remo teve a bola, teve a organização ofensiva, o time não conseguiu encaixar um bom ataque, além dos ataques feitos com o jogo direto. Na defesa a gente já viu o Remo defender de várias maneiras, com um bloco muito baixo, quando os jogadores estão atrás do meio de campo, atrás da linha da bola, com um bloco mais alto. Eu acredito que nesse jogo o Remo vai optar por um bloco mais alto, vai pressionar o Ipiranga, tentando roubar a bola, tentando acelerar, como já fez ali em algumas partidas, mas no geral o Remo deve manter ali um bloco médio, deixando o Ipiranga trocar a bola, trocar passes ali entre os zagueiros, entre os volantes, no máximo, aí sim fazendo aquela marcação mais alta com a segunda linha de 4. E o Remo é muito bom se defendendo. Quando o Remo consegue encaixar a organização ofensiva, é muito difícil fazer gol. Quando o time está com as linhas bem compactas ali, que é um dos méritos do time desde o João Neto, que é essa compactação das linhas, quando o time consegue se fechar bem, é difícil o adversário conseguir furar a defesa do Remo. Mas o grande problema do Remo é quando ele vai se fechar no momento da transição defensiva, que é o momento que o time perde a bola e tem que voltar para a defesa. A gente dá ver alguns defeitos ali, principalmente na marcação lateral, mas que muitos deles são corrigidos, entre aspas, pelo grande goleiro que é o Vinícius, que depois eu vou falar dele nos destaques. Mas o Remo tem uma defesa que, quando organizada, se organizar bem, é muito difícil. Tem problemas na transição defensiva, mas quando é superado ali ainda tem um grande goleiro, então ainda tem uma grande barreira para o adversário furar para fazer gol, tanto que foi muito difícil os adversários fazerem gol no Remo durante o ano todo. E os destaques eu vou começar com o Emerson Carioca, que ele é um destaque positivo e negativo. Negativo primeiro porque ele perdeu muitas chances de gol, ele foi um cara ali que teve boas oportunidades de fazer gol,
mas acabou não fazendo, mas em outras ele conseguiu fazer, então ele foi um cara importante para fazer gols pelo Remo ali, conseguiu fazer um gol contra o Luverdense agora, é um dos artilheiros do time com o Márcio Fernandes, mas ele não conseguiu ter tanta regularidade assim. Ele é um dos destaques, não dá para tirar ele dos destaques, mas não é tão regular assim. Mesmo assim, ele foi um jogador importante desse período, Márcio Fernandes. Além dele, ofensivamente, tem o Alexis Sandro, foi um cara que se destacou ali na reta final do Parazão e início da Série C, quando ele fez o gol do título e fez o gol da primeira vitória do Remo na competição. Ele e o Emerson Carioca têm 3 gols pelo Remo na temporada, são alguns dos artilheiros do time, mas não são titulares incontestáveis. Assim, o Alexandre, inclusive ainda é banco. Isso mostra um pouco do que é o ataque do Remo nessa temporada. Os atacantes não estão conseguindo funcionar tão bem assim. Então o grande destaque acaba sendo o Vinícius, que em 18 jogos não sofreu gols em 11. É um cara muito importante, é um cara que faz defesas espetaculares. Sofre um pouco ali numa saída de bola, num escanteio, no levantamento, mas no geral ele é um cara muito bom, muito acima da Série C. E eu acho que até para uma Série B ele seria um nível acima dos goleiros no geral assim. O Ipiranga, que é o 5º colocado, é o primeiro time fora do G4 ali com 4 pontos, ainda está disputando a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, mas já conseguiu o acesso para o Gauchão de 2020 por chegar às finais, por chegar à grande final. Inclusive ele venceu o primeiro jogo do Esportivo por 2-1, mas essa carga ali de ter que subir para o Gauchão novamente, o Ipiranga já não tem mais. E teve o início de Série C meio mais ou menos ali. Estreou perdendo para o Paysandu, depois empatou com o Atlético Acreano fora de casa e venceu o São José em casa por 2-0 na última rodada. Então o time que conseguiu ali conseguiu seus objetivos, que começa a ter um início mais ou menos ali de Série C, e conseguiu acesso para o Gauchão de 2020. E muito disso passa pelo treinador Fabiano Dait, que também assumiu ali durante a temporada, chegou a seu 14º jogo com 6 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas nesse período ali de divisão de acesso e Série C. Ao todo, o time marcou 15 gols e sofreu 9. Então, um time que conseguiu ali manter uma boa média ofensiva, e defensivamente também ele está abaixo de 1 gol por jogo, muito diferente do que era com o treinador passado. E tem um dado interessante, que com o Fabiano Dait, o treinador atual, o time está invicto fora de casa. Foram 2 vitórias e 3 empates, mas apenas um jogo foi pela Série C, que foi um empate para o Atlético Acreano, o resto foi pela divisão de acesso. Mas mesmo assim, o Ipiranga é um time que ainda não perdeu fora de casa com o Fabiano Dait. E muito disso passa pela forma de jogo da equipe, que é um jogo mais reativo, um jogo mais defensivo. O Fabiano usa ali o 4-1-4-1, busca ter deixa o adversário um pouco mais com a bola, prioriza a defesa, prioriza a marcação, usa muitos cruzamentos, usa muito jogo direto quando retoma a bola, quando tem que partir também, usa muitos lados, busca seus pontas. Nesse 4-1-4-1 busca seus pontos com ultrapassagem dos laterais, com a aproximação dos meias centrais. Então é um time que usa muitos lados, busca muito cruzamento para o alto, busca muito cruzamento para os centroavantes. O centroavante Jackson, inclusive, é um dos destaques da equipe, que eu vou falar mais tarde, mas é um time mais reativo, que não prefere tanto ter a bola, e quando tem, usa os cruzamentos, usa o jogo direto, usa o jogo lateral. O time, como eu falei, usa o bloco médio-baixo ali na marcação, mas eu acredito que ele vai usar uma pressão mais alta no Remo nesse início, tentando ali fazer um golzinho e conseguir segurar o jogo, aí sim implantar seu jogo mais reativo, segurar mais o leão. Mas no geral é um time que usa um bloco médio, um bloco baixo na hora de marcar, mas que sofre defensivamente em um ponto, que é a bola parada. Desde o treinador passado, o Ipiranga é um time muito frágil na bola parada que eu digo escanteio, falta, pênalti também. Bola aérea na área do Ipiranga em jogadas de bola parada são um grande perigo. O time sofreu muitos gols de rebote diretamente, então essa bola parada é realmente um grande problema do Ipiranga, que nem o Fabiano Dait conseguiu resolver, porque o time perde muitos duelos aéreos. É um time que se complica ali na hora de marcar. Então, um dos pontos frágeis do Ipiranga, inclusive o ponto mais frágil do time, e é algo que o Remo pode explorar nessa partida, que tende a ser um pouco mais difícil para o Remo construir com a bola rolando. O Jackson é o principal destaque da equipe, tem 11 gols na temporada e deu 13 assistências. É um cara realmente muito importante ao Ipiranga, é um centroavante mais móvel, que cai pelos lados também quando precisa, abrindo espaço para um meio atacante infiltrar.
os próprios pontas entrarem na área, então é um cara muito importante para o Ipiranga ofensivamente. Além dele, tem o Flávio, que é um meia que constrói o jogo, organiza a equipe ali na frente, já deu assistências, também cai pelos lados, dá cruzamentos, cobra as faltas, então é um cara bem importante nessa fase de construção. E tem um cara que tá num momento bom, é o Paulinho Simeonato, que fez os 2 gols da vitória do time contra o São José. Ele assumiu ali a posição durante a partida, mas acabou saindo do jogo, mas mesmo assim deixou seus gols. Foi um cara importante na hora de fazer esses gols aí e pode ser uma surpresa para o Remo. Não foi um cara tão regular assim durante a temporada, mas esses 2 gols podem dar uma motivação a mais para ele conseguir manter esse bom nível aí. No geral, o Ipiranga é um time mais defensivo, é um time ali que eu acredito que vai fazer muito valer esse ponto fora de casa, vai um time que vai ficar muito satisfeito se conquistar um ponto fora de casa em todas as partidas como visitante. Então, em algum momento, eu acho que o Ipiranga vai aceitar o empate se o Remo não conseguir fazer o gol e não vai se arriscar tanto assim buscando os 3 pontos. Então, eu acredito que vai ser um grande teste ofensivo para o Remo. O Remo que não se apresentou tão bem ofensivamente com o Márcio Fernandes, então ele deve ter essa defesa a mais para furar aí, deve ter esse problema a mais para enfrentar contra o Ipiranga. Eu acho que o Remo vai vencer, mas vai ser um jogo bem difícil e o Remo vai ter que se superar ofensivamente, coisa que ainda não fez com regularidade. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se você estiver vendo no Facebook, curta a nossa página aí do Facebook, Toró Tático, siga-nos também no Twitter e no Instagram, @ToroTático, e deixe seu palpite aqui embaixo. Quem você acha que vai vencer? Quanto você acha que vai fazer? Será que o Remo vence e dispara na liderança? Ou será que o Ipiranga vence e iguala a pontuação do Remo? Então, até a próxima!